Olá, estamos no CIET Imped, ESUT e CESUT 2022 para apresentar o trabalho intitulado Reflexões sobre Jogos Digitais no Processo de Ensino-Aprendizagem, o Wordwall e Percepção Docente, de autoria das doutorandas Vanessa Santos Fontec e Maria Gorete Freire Vicello, sob orientação da professora doutora Elisa Adriana Sherry Nantes. Bom, nós sabemos que as tecnologias digitais de informação e comunicação, elas tornaram-se mais recorrentes no contexto escolar, sobretudo nesse momento da pandemia, e que isso vem impulsionando várias discussões sobre o emprego dessas tecnologias durante o processo de ensino-aprendizagem, procurando verificar os benefícios que essas tecnologias podem proporcionar aos estudantes. Bom, com isso, o intuito desse trabalho é refletir, então, sobre as considerações de alguns professores da educação básica que participaram de um curso de formação continuada acerca das suas percepções sobre o uso do WordWall no processo de ensino-aprendizagem. O WordWall, ele trata-se de uma plataforma gamificada que contém a possibilidade de criação de jogos ou a utilização de jogos já prontos, de vários temas, de vários componentes curriculares, dos mais variados níveis e idades, no qual o professor pode utilizar durante o ensino-aprendizagem de um determinado conteúdo. Então, o objetivo desse trabalho é analisar a percepção docente sobre o emprego do WordWall em sala de aula. Nós sabemos que a utilização de jogos no contexto educacional, ele traz alguns benefícios e que também nesse processo é preciso adotar algumas estratégias, algumas ações que levem então à aprendizagem, que permitam uma maior participação, um maior engajamento por parte dos estudantes. E que atrelado a isso, nós temos o conceito de gamificação, que visa então orientar a questão de elaboração de design para os jogos digitais. Bom, essa pesquisa, então, ela é de viés qualitativo e, ao mesmo tempo, descritivo. Os participantes da pesquisa são professores de um curso de formação continuada ofertado aí pela Rede Estadual Paranaense. Esses professores são dos anos finais do ensino fundamental e também do ensino médio. Para coletar esses dados, foi utilizado o Google Formulário, disponibilizado via WhatsApp e que nesse formulário ele continha questões abertas e fechadas. E a análise dos resultados foram produzidas mediante análise de conteúdo proposta por Bardhan. Além disso, essa análise do conteúdo permitiu a construção de 4 categorias: o conhecimento da ferramenta, que procurava verificar se o professor tem conhecimento sobre o WordWall. Eh, o uso da ferramenta, procurando verificar se o professor, em sua prática, ele fez uso do WordWall, se ele faz o uso. Além disso, a percepção dessa ferramenta, procurando verificar se o professor consegue identificar a efetividade do WordWall no processo de ensino-aprendizagem e também a reação dos alunos. Mas essa reação dos alunos a partir da percepção do professor. Como que o professor percebe essa reação dos alunos quando o WordWall é utilizado no processo de ensino-aprendizagem? Aqui nós temos a categoria conhecimento da ferramenta e o uso dela, no qual os professores, ao serem indagados sobre o uso do WordWall em sala de aula, 81,6% informaram que utilizam o WordWall, ao contraste de 18,4% que não utilizam o WordWall. Aqui, ainda o que diz respeito ao conhecimento e o uso da ferramenta, quando foi questionado se os professores utilizam jogos prontos ou então criam seus próprios jogos, 90,3% informaram que utilizam jogos prontos, 45,2% informam que criam seus próprios jogos. Além disso, foi questionado se eles utilizam em sala de aula ou em atividades para casa. 96,8% informaram que utilizam em sala de aula e apenas 32% utilizam com atividades para casa. No que diz respeito
Categoria Percepção da ferramenta, foram elaboradas duas subcategorias, no qual nós podemos destacar, primeiramente, o aumento da participação e interesse por parte dos alunos e também o outro item, oportunidade de aprender de uma forma lúdica e divertida. Aqui nós temos as falas, né, de alguns professores participantes da pesquisa. O professor 4 informou que essa ferramenta proporciona ludicidade durante o processo de ensino-aprendizagem e gera um bem-estar nos estudantes, de modo que eles aprendem brincando. O professor 16 afirma que a utilização dessas ferramentas, os alunos ficam mais motivados e interessados. No que diz respeito à categoria reação dos alunos, os professores eles foram unânimes em destacar aspectos positivos com relação ao uso dessa ferramenta. Tanto é que eles, indicaram que houve, por meio do WordWall, um maior aumento da participação e também o engajamento do aluno, né. Veja que, é perceptível isso na fala do professor 26 e 28. Eles participaram ativamente, gostaram e sempre pede para trabalharmos com os jogos. E eles também gostaram muito, e a aula ficou mais interessante e dinâmica. Além disso, nessa categoria, a maioria dos professores utilizaram mesmo a expressão gostaram, gostam do uso do WordWall, o que evidenciou aí os benefícios dessa ferramenta. Eh, Bom, as considerações finais. Quanto ao uso do WordWall, mais de 80% dos participantes informaram fazer uso dessa ferramenta em sala de aula. A gente tem o reconhecimento da sua relevância no processo de ensino-aprendizagem, ou seja, ela traz benefícios, conforme apontou os estudos, e ela também colabora para engajamento, para participação, para uma aprendizagem mais lúdica e dinâmica. E que os desafios enfrentados no uso do WordWall em sala de aula são com relação à infraestrutura e o acesso à internet, mas isso não impede que os professores façam uso dessa ferramenta em sala de aula. Aqui nós temos os agradecimentos à CAPES e à FUNADESP pelo apoio destinado à pesquisa, os referenciais utilizados para esse estudo e o nosso contato, caso alguém tenha alguma dúvida, nós estamos à disposição. Agradeço a todos pela atenção.